Graça e paz a todos vocês do programa de Renovação da Mente. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma palavra especial aqui no programa. Para você que está chegando agora, preste muita atenção que ela é extremamente importante e vai fazer toda a diferença no seu processo. Para você que já está caminhando aqui há algum tempo, de igual forma, então pegue o seu caderno aí, a sua caneta, o seu lápis, faça as suas anotações porque vai ser extremamente importante tudo que vai ser dito aqui nessa noite, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, com os teus filhos, neste momento, Pai. E pedindo que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Como o Senhor tem falado ao meu coração, que o Senhor fale ao coração de cada um deles, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. E venha fazer novas todas as coisas, Senhor. Eles estão aqui por um motivo, e tu conheces cada detalhe da vida deles. Mas, entre todos, a solução é a mesma. O caminho da restauração é o mesmo. E que possamos estar com os olhos fixos, para a honra e para a glória do teu santo nome, no que realmente importa. E assim possamos, de fato, viver uma plena restauração. E a restauração que mais importa de todas é o nosso relacionamento com o Senhor, para a glória e para a honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do verso 13. E diz assim a palavra do Senhor, em Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que tinha acontecido? Jesus tinha sido crucificado. Jesus tinha sido crucificado. Deixa sua Bíblia aberta aí que nós vamos continuar a leitura, mas nós vamos parte a parte. Jesus tinha sido crucificado. Há um burburinho gigantesco, ninguém fala de outra coisa. Aquele mestre que curava as pessoas, que expulsava demônios, que pregava uma mensagem de arrependimento, tinha sido crucificado. Estava morto. Muitas das coisas tinham acontecido. Há um boato de que o túmulo dele está vazio. Será que roubaram o corpo dele? O que será que está acontecendo? Estão discutindo. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Faz uma pergunta interessante, né? Pô, todo mundo sabe o que está acontecendo, você é o único que não sabe? Como assim? Como pode ter alguém que ainda não sabe? Aí ele pergunta: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Até aqui por enquanto. Eles dão um relato detalhado de tudo que estava acontecendo. E ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, mas que ele foi crucificado. E olha o que diz o versículo 21. E nós esperávamos
que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Interessante que Jesus, enquanto caminhou com eles, por diversas vezes disse que teria que morrer e ressuscitar. Não tinha dito? Mas parece que esses homens, por mais que fossem discípulos de Jesus, não acreditaram muito nisso. Porque o texto coloca a expressão e nós esperávamos. Ou seja, no passado. Olha, nós achávamos, mas ele morreu. Hoje a gente levou um susto. As mulheres que foram lá bem cedo ver o sepulcro não acharam o corpo dele e tiveram uma visão com alguns anjos. Eles vão falando dos acontecimentos, eles vão expondo as coisas, e por mais que Jesus tivesse ensinado eles e pregado para eles que ele deveria padecer, ele deveria morrer, mas que ele ressuscitaria, esses homens não acreditavam. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. O que que vocês vieram fazer no Vida Pura? Todo mundo está aqui por um único motivo: a imoralidade sexual. Seja a imoralidade sexual da sua vida, seja a imoralidade sexual do seu marido, seja a imoralidade sexual dos seus filhos. Todo mundo está aqui por causa da imoralidade sexual. Fica evidente, quando você entra no processo do Vida Pura, algumas coisas. Que você é um viciado ou uma viciada. Porque quando a gente começa a estudar sobre o assunto e começa a mexer nessa caixinha preta que está dentro do coração de vocês e do cérebro de vocês, coisas começam a acontecer. Tem gente que fala assim: ah, quando eu comecei a fazer o programa de renovação da mente, o meu desejo de ver pornografia aumentou. Ah, os meus gatilhos aumentaram. Os gatilhos são a maneira popular, né, que a gente fala sobre os reflexos condicionados. Eu comecei a me sentir mais tentado. Ora, se nós estamos trabalhando no ponto central do problema, é claro que essas coisas vão ter uma reação, é claro que o seu corpo fisiologicamente vai reagir. Não tem como não reagir. Ele vai reagir. E isso mostra que o processo está dando certo, não que o processo está dando errado. Isso é um ponto. Vocês estão viciados ou viciadas em dopaminas baratas, que são as dopaminas de recompensa rápida. Existem as dopaminas verdadeiras. Existem as dopaminas verdadeiras. Verdadeiras no sentido assim que eu quero dizer, dopaminas de melhor qualidade. Ler um livro produz dopaminas. Praticar uma atividade física produz dopaminas. Mas assistir pornografia produz as dopaminas da pior espécie possível, as dopaminas da recompensa imediata. Então, todo mundo quer uma recompensa imediata quando consome pornografia. Todo mundo quer uma satisfação instantânea quando se masturba. E o cérebro de vocês foi condicionado a essas recompensas imediatas. Nós somos tão imediatistas, que você provavelmente vai preferir ir no McDonald's e pedir um lanche que fica pronto em 30 segundos, por mais que ele seja hipercalórico e devastador para a sua saúde, do que ir num restaurante e esperar que um chefe de cozinha faça o prato e demore 40, 50 minutos para ficar pronto. Porque você não quer esperar. Você não tem paciência para nada. Essa é a geração que tem mais tecnologia na mão, mas a geração mais ansiosa e mais acelerada que existe. Sempre atrasada. Como custamos a entender as coisas? Então, nós estamos totalmente viciados em dopaminas baratas e queremos resultados imediatos. Só que nós passamos anos das nossas vidas desgraçando tudo que envolve a nossa parte física e a nossa parte espiritual no pecado sexual, e nós queremos a solução instantânea do nosso problema. Mas aí vocês chegam aqui, e aqui é o processo
de renovação da mente. Não é o ato de renovação da mente. É o processo de renovação da mente. Ele acontece num passo a passo muito bem detalhado, muito bem esmiuçado, através dos 180 exercícios neurológicos baseados na Bíblia, que vocês encontram no módulo Renovação da Mente. Eles foram planejados e foram resultado de anos de estudo, tanto neurológico quanto teológico. E os exercícios estimulam o cérebro de vocês a substituir os caminhos neurais criados pela pornografia por caminhos neurais puros. Os exercícios trabalham as questões dos reflexos condicionados, os populares gatilhos. Os exercícios, eles trazem a reversão do atrofiamento dos neurônios. Essas dopaminas baratas atrofiaram os neurônios de vocês. O estudar, o fazer exercícios variados, é como se você tivesse levado o seu cérebro para a musculação e o seu cérebro começasse a se desenvolver novamente. E aí, esse atrofiamento de neurônio, que é a hipofrontalidade, se reverte, os neurônios começam a se desenvolver novamente. Ao mesmo tempo, aquilo que estava morto espiritualmente em você por causa do pecado vai começar a vir trazer vida. Vai começar a trazer vida. E ao trazer vida, porque a palavra de Deus não volta vazia, são exercícios neurológicos baseados na Bíblia. E a palavra de Deus não volta vazia. Então o processo ele começa a te alimentar espiritualmente, começa a trazer vida espiritual para você, ao mesmo tempo que começa a trabalhar a parte neurológica. Todos os dias, os exercícios neurológicos baseados na Bíblia, os cadernos e atividades que vocês encontram aí no módulo Renovação da Mente. Ah, mas isso é só para o meu marido, porque o meu marido que é o viciado, eu como esposa não tenho que fazer isso. Irmãs, com todo respeito do mundo, as irmãs não são anjos que caíram do céu e casaram com os seus maridos problemáticos, como pessoas celestiais que têm a missão de restaurar um marido perdido. Todos nós somos seres individuais diante de Deus com pecados e que precisamos ser trabalhados à luz da palavra de Deus. O processo é tanto para os maridos quanto para as esposas. E as esposas que têm se submetido a esse processo, de verdade, em fazer os exercícios, elas estão aí para testemunhar, desde quando nós começamos o programa nesse formato. Porque tudo culmina na palavra de Deus, e a palavra de Deus resulta na transformação do nosso ser. Todos os outros módulos que permeiam o programa de renovação da mente são para ser consumidos, porque eles estão ali para amadurecimento espiritual. Agora, quando você negligencia consumir os outros módulos, e você pode fazer isso simultaneamente enquanto você faz os exercícios neurológicos, você não pode ter tempo ocioso. Você tem tempo para consumir os outros módulos que estão permeando o derredor do programa. Isso vai trazer alimento espiritual, amadurecimento espiritual para a vida de todos vocês. Porque, amados irmãos, prestem atenção numa coisa. Todo mundo aqui diz que é cristão. 99,8% das pessoas que entram no programa de renovação da mente se declaram cristãos evangélicos. Pessoas que um dia levantaram a mão lá, quando o pastor fez o apelo na igreja e falou assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí você, quando fez esse ato, talvez foi convencido de que é salvo. Você foi convencido de que você conhece Jesus. Você foi convencido de que você sabe plenamente quem é Jesus. E você parece como esses dois discípulos aqui no caminho de Emaús. O próprio Jesus olha para você e fala assim: o que está acontecendo?
Aí você olha para Jesus e fala assim: só você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe? Não te contaram? Olha quantas coisas aqui aconteceram em Jerusalém nos últimos dias e você é o único que está aqui e não sabe o que aconteceu? Jesus está olhando para você e falando assim: qual é o seu problema? Aí você fala assim: Jesus, você não sabe qual é o meu problema? Como assim você não sabe? Eu estou aqui orando dezenas e centenas de vezes para o Senhor me libertar desse pecado. E até hoje o Senhor não me libertou disso. Eu quero uma solução instantânea, Jesus. O Senhor não sabe? Põe a mão na minha cabeça aqui e me livra de todo esse mal imediatamente. Porque nós estávamos esperando que o Messias viesse para nos libertar da opressão dos romanos. Nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E eu esperava, Jesus, que o Senhor fosse me libertar instantaneamente dos meus males e das minhas maldições aqui, do meu pecado sexual. Eu esperava, Jesus, que o Senhor ia restaurar o meu marido imediatamente. Aliás, eu não sei nem porque o Senhor me deu esse marido tão ruim que eu tenho. Nós esperamos muitas coisas de Jesus porque nós professamos conhecer um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. O quanto de fato nós conhecemos de Jesus para colocar Jesus contra a parede da forma como muitas vezes nós colocamos, em querer obrigá-lo a resolver as nossas questões, e questões essas que fomos nós mesmos que nos metemos nelas há muito tempo. Eles queriam o Redentor, que iam libertar eles da opressão do Império Romano. Poxa, a gente estava esperando isso. E Jesus está olhando assim: vocês não entenderam nada? Eu caminhei 3 anos com vocês e vocês não entenderam nada, né? O que vocês estão esperando? Versículo 25. Ele lhes disse, Jesus dizendo, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Como vocês custam a entender como funciona aqui o processo de renovação da mente, hein? Como vocês custam a entender como funciona o processo? Por que que vocês demoram a crer? E ao ver tantas reuniões aqui, é porque nós estamos confessando um Jesus que nós não conhecemos. Nós estamos verbalizando uma fé que não é verdadeira no nosso coração. Jesus ele está em todas as partes das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. O Antigo Testamento aponta para o Cristo. O Novo Testamento retrata a consumação da obra de Cristo. E Jesus começa a explicar para esses dois o que todas as Escrituras sagradas, né, no caso, todo o Antigo Testamento falava a respeito dele. Versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Você crê em qual Jesus? Que Jesus é o que você crê? Olha a declaração deles.
Perguntaram-se um ao outro, versículo 32. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amados, se Jesus não queimar o coração de vocês, vocês nunca vão andar em liberdade. Porque muitos estão aqui e transformaram a liberdade num ídolo. Eu só estou aqui para ser livre. Mas vocês têm que estar aqui para encontrar Jesus, para caminhar com Jesus, para conhecer o Jesus verdadeiro, para ter intimidade com esse Jesus. A consequência natural disso vai ser andar em liberdade da imoralidade sexual e muito mais do que isso. Vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de cada um de vocês. O problema é que Jesus não está queimando no coração de vocês. E que hora que Jesus estava queimando no coração deles? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha às Escrituras. Que horas que Jesus estava queimando no coração deles? Que hora que o coração deles estava borbulhando? Quando Jesus estava expondo o quê? As Escrituras. Quando Jesus estava expondo o quê? E os exercícios neurológicos são baseados no quê? Para Jesus queimar no seu coração e no meu coração. Se Jesus não queimar nos corações, vocês vão ficar andando igual um cachorro atrás do rabo aqui nesse programa, nesse processo. Enquanto Jesus não for o centro que arde na vida de vocês, vocês vão continuar correndo atrás do rabo. Vocês vão ficar vindo aqui semana após semana dizendo: eu pequei, porque eu não fiz nada do que deveria estar sendo feito. Esposa, você só vai ser a esposa sábia que edifica a sua casa quando Jesus queimar no seu coração. Senão você vai continuar sendo a mulher chata que fica pegando no pé do marido só para ficar rastreando o que ele vê no celular dele. E isso não resolve nada no processo. Nada. Pelo contrário, só atrapalha. Você não foi chamada para ser fiscal do seu marido, você foi chamada para Jesus queimar no seu coração. Porque não é você que salva seu marido, não é seu marido que salva você. Quanto tempo faz que Jesus não queima no coração de vocês? Quanto tempo faz que Jesus não queima no coração de vocês? Esses 60 dias que eu fiquei afastado, eu me dediquei a estudar só sobre Jesus. E eu tive a oportunidade de tomar café umas 2, 3 vezes com um amigo meu e de falar sobre Jesus com ele. E ali na padaria, tomando café com ele, quantas vezes os meus olhos e os olhos deles não encheram de lágrimas? Porque Jesus estava queimando no nosso coração. E a gente começou a se perguntar um ao outro: por que que as outras pessoas não estão vivendo isso? Que Jesus não está queimando no coração de todo mundo. Porque Jesus só queima no coração daqueles que estão mergulhados nesse livro aqui. Aqueles que amam a palavra. Não para ler como mero conhecimento teórico, mas para queimar no coração, para que isso produza vida em nós, uma vida tão abundante que é capaz de transformar as nossas mazelas, de dentro para fora. Ou você ama Jesus mais do que todas as coisas na sua vida, ou o processo não vai dar certo para você. Ou ele é o centro da sua existência, com quem você se agarra com todas as suas forças, e você faz isso por ele, para encontrá-lo em meio aos exercícios, para encontrá-lo em meio às aulas dos outros módulos, com a ânsia de que eu vou ouvir a voz de Jesus e o meu coração vai queimar, e enquanto o meu coração não queimar, eu não vou parar, ou nada vai mudar. O Brasil, ele vive um evangelicalismo raso. O evangelho no Brasil é raso. O discipulado na igreja brasileira não é nem raso, ele é quase inexistente. Jesus disse que era para nós formarmos discípulos, mas
A maioria quer formar só convertido. Se você erguer a mão, isso basta. Quem pegou na sua mão e discipulou você na sua igreja local? Quem te ensinou a viver esse Cristo ressurreto na sua igreja local? Um trabalho de discipulado de verdade, que foi aquilo que a Bíblia nos deixou nas próprias palavras de Jesus em Mateus 28, nos versículos 19 e 20. É por isso que ele não queima. É por isso que a gente troca Jesus por uma masturbação. É por isso que a gente troca Jesus pela prostituição da pornografia. Porque ele não está queimando nos nossos corações. E você só quer parar de se masturbar. Você só quer parar com o pornô. Você só quer se livrar da culpa. Você só quer restaurar o seu cargo na igreja. Isso é muito pouco. E isso é idolatria. Isso também é idolatria. É colocar alguma coisa além de Jesus. Eu só quero Jesus. Eu quero que ele arde o meu coração. Eu quero que ele me queime de dentro para fora, que ele me refine como o fogo refina o ouro. Eu não quero que ele vire para mim e fale assim: como você custa a entender e demora a crer em tudo que os profetas falaram? Eu não quero ouvir isso de Jesus. Todas as respostas que precisamos estão aqui. Jesus não restaura imoralidade sexual num estalar de dedos. Imoralidade sexual destrói o caráter dele, do Senhor em nós. E ele não constrói caráter do dia para a noite, ele não constrói caráter num ato instantâneo, que é até uma redundância dizer isso. Todo ato ele é instantâneo. Ele faz isso no processo da renovação da mente, no processo da santificação. Quando você fica se debatendo aí, querendo na sua oração rasa que ele te liberte, mostra que você não conhece Jesus, que você não conhece as Escrituras. Quando você fala assim que está demorando demais para as coisas acontecerem na sua vida, mostra que você não conhece Jesus. Mostra que você não conhece a palavra. E não pense em vocês, irmãos, que esses dias afastados foram dias confortáveis. Porque eu poderia estar em outro nível do conhecimento de Jesus na minha vida. Mas eu também faço escolhas erradas. Eu também troco Jesus por qualquer coisa. Eu também olho assim para algumas situações da minha vida e duvido. Por mais que Deus já tenha feito 1000 vezes o mesmo milagre, eu olho e falo, mas será que ele vai fazer pela 1001ª vez o mesmo milagre? Tá, Jesus, o senhor fez ontem, mas será que hoje o senhor vai fazer? Eu também falho, porque eu troco ele pela rede social. Eu troco ele por um vídeo idiota do YouTube. Eu troco ele por um jogo de futebol que eu fico lá perdendo meu tempo às vezes assistindo. E não estou dizendo que certas coisas são pecados ou erradas em si mesmos. Mas quando eu estou lá e meu time perde, eu perco a paciência pro resto da minha semana, alguma coisa está errada. Irmãos, eu já quis deixar de pregar na igreja porque meu time perdeu 4 horas da tarde. Isso é um ídolo ou não é? Cada um que veja o seu ídolo aí. É o ídolo da liberdade. Tá, e se Jesus te libertasse hoje, o que você vai fazer com isso? O ídolo é tão grande que muitos que estão aqui, ou você que está chegando agora, você acha que você nunca mais vai ser tentado na área sexual. Você não vai virar o anjo Gabriel, não. O Espírito Santo vai produzir domínio próprio na sua vida. Porque é isso que a palavra ensina. Ser tentado não é derrota.
É nessa hora que a gente está sendo provado para saber se a gente está preparado ou não. Quando a gente cede, a gente só mostra o quão raso nós estamos ainda, nesse aprofundar do nosso coração queimando quando nós estamos com as Escrituras Sagradas abertas. Amados, eu estou há 60 dias lendo e relendo, e relendo, e relendo, e relendo a carta de Paulo aos Efésios. Eu não tenho conseguido ler outra coisa na Bíblia senão Efésios. É tão impressionante o que Paulo colocou ali, naqueles capítulos, que eu fico tão maravilhado, porque eu não pedi para nascer, Deus me criou. Eu não tenho como comprar oxigênio, Ele que me dá o ar que eu respiro. Eu não tenho como meu coração continuar batendo por mim mesmo. Se der um piripaque no meu coração, já era, eu não vou conseguir fazer nada a respeito. É Ele que me sustenta. É Ele que provê a comida que eu como e da minha família e a roupa que eu visto. É o mesmo Deus que olha para mim e fala assim: Eu te escolhi antes da fundação do mundo. É Ele que olha para mim e fala: Você é salvo pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu não fiz absolutamente nada para herdar a salvação, nem para me manter vivo. É tudo a graça e a misericórdia dele na minha vida. Paulo explica isso com tanta profundidade aos Efésios que eu não consigo sair daquele lugar. Eu falo, Senhor, eu quero morar aqui. Parece um pedacinho do céu. Como não queimar o coração diante de tamanhas verdades, de tamanha graça, de tamanha misericórdia, de tamanho amor? Que é uma punheta perto disso tudo. O que é um orgasmo com uma prostituta perto disso tudo? O que sobra depois do pecado, senão a sensação de condenação e morte? Quando Jesus está chamando você para o seu coração arder e queimar com a presença dele, que começa agora e não termina nunca, porque o que nos aguarda é a eternidade com ele. Quem é o Jesus que você conhece? Quem é o Jesus que você caminha? É o que queima o coração. Se ele não arder na sua alma, entra lá na Hotmart, tá um negocinho assim, ó, PRM, Programa de Renovação da Mente, né? Você não clica ali para entrar aqui, tem três pontinhos do lado. Clica naquele três pontinhos e coloca assim, ó, cancelar a minha inscrição, que não vai resolver nada. Agora, se você quiser viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é muito mais do que abandonar o pecado sexual, que é muito mais do que parar de se masturbar, mergulha nesse processo para encontrar Jesus. Mergulha nesse processo para o seu coração queimar quando você ouvir o nome Jesus. Para que quando você estiver na igreja, você louve de coração. Para que quando o seu pastor estiver pregando, você nem ouse pegar no seu celular para ver as notícias do dia ou entrar nas redes sociais, mas que você preste atenção com reverência. Para que você comece a parar de olhar para os seus problemas e comece a se envolver com os problemas dos outros. Para você ver que o mundo não é um fim em si mesmo.
Faça isso. Senão a gente vai voltar aqui semana após semana. Para nada. Vou ser muito sincero agora nas minhas palavras finais. Muitos que chegam aqui não se converteram de coração. Foram convencidos, levantaram a mão num culto e seguiram a vida achando que estão salvos. De fato, entregue sua vida a Jesus como Salvador e Senhor, porque hoje você entende os seus pecados diante dele, diante de um Deus santo, que Jesus é a salvação, aquele que pagou o preço no nosso lugar. Outros chegaram aqui mornos por causa do pecado. O que Jesus vai fazer com os mornos? Vai vomitar no último dia. Ele quer queimar no seu coração, para que você não seja morno, mas para que você seja quente, uma brasa viva queimando no altar dele. E você, de igual modo, precisa mergulhar nesse processo para encontrar Jesus. Se não for por ele, qualquer outra motivação do seu coração fará com que você faça como a mulher de Ló e olhe para trás nesse processo. Só vai até o fim aqui. Só anda em liberdade quem entende. É por ele e para ele. E que todas as demais coisas são acrescentadas como consequência natural. Para que você tenha essa experiência de olhar para a Escritura e falar: nossa, o meu coração está queimando, porque Jesus está aqui. E eu tenho prazer em estar com Jesus. Você entende isso? Essa gravação vai ficar no módulo Comece Aqui. Eu pedi para o Ednei colocar no primeiro módulo lá da Hotmart. Então, a pessoa, quando entra no programa de renovação da mente, ela vai dar de cara com um vídeo de explicação com essa nossa reunião de hoje. Porque ou a pessoa entende isso na largada, ou ela volta aqui semana após semana se lamentando pelas mesmas coisas. E aí fica para uma próxima, onde nós vamos conhecer mais sobre Jesus. Porque vocês precisam entender o significado de palavras como justificação, redenção, propiciação, graça, misericórdia. Essas 5 palavras, elas têm que estar vivas na nossa mente, com o significado delas na ponta da nossa língua. Que se isso acontecer, nada vai nos deter no nosso processo. Ainda que venhamos a ter as famosas quedas, que é um nome muito ruim, porque queda parece um acidente. E não é um acidente quando a gente assiste pornografia, se masturba, fica no bate-papo, sai com a prostituta, sai com a mulher do trabalho, dá ideia para o marido das outras. Isso não é queda, não é acidente. Isso é algo, uma escolha premeditada. Fazemos tudo conscientes, tanto para o pecado, quanto na busca intencional por Deus e por seu Filho Jesus. Os discípulos estavam incrédulos, mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre eles. Se você acha impossível viver tudo que eu estou falando para você aqui, saiba que o Espírito Santo habita em você e ele te capacita para tais coisas.
É Ele quem nos move, é Ele quem nos capacita. Então, para a gente fechar, qual o maior desejo da sua vida? Parar de me masturbar, de ver pornografia. Desejo lixo esse seu. Qual o maior desejo da sua vida? Ver meu marido liberto. Seu marido virou um ídolo para você, é o seu bezerro de ouro. Qual que é o desejo? Ah, o desejo é recuperar o meu ministério na igreja. Você só quer se aparecer. Então é o quê? É Jesus. É você e o Cristo ressurreto. É o quanto ele resplandece em você e através de você. É o quanto você anda perto dele, para você andar longe do pecado. É o quanto você, como esposa, resplandece Jesus para os seus filhos desobedientes que estão entregues ao homossexualismo, olhar para você e falar: "Ah, é o Cristo. Minha mãe não é uma legalista religiosa. Ela resplandece Jesus. É esse Jesus que eu preciso." É isso. Jesus tem queimado no meu coração, irmãos. E o fogo dói. Deixa ele doer em você um pouco. Sabe qual é o problema? A gente quer passar por todo esse processo aqui, ó, ileso, sem nenhuma dorzinha, sem nenhum sacrifício. Jesus tinha acabado de morrer na cruz, de ser o sacrifício vivo. E a gente quer passar por aqui, ó, de boa, sem se sacrificar nesse processo, sem fazer algo que exija muito de nós. Ele é o exemplo vivo. Ele se sacrificou por mim e por você. Não há nada que ele me peça que seja sacrifício demais. Fecho com as palavras do profeta, ou melhor, do apóstolo João, que registrou as palavras de Jesus lá em João 14, quando ele disse assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aí o apóstolo João, ao escrever a sua primeira carta, lá no final da Bíblia, ele reforça o ensino de Jesus e diz algo interessante, porque nisso consiste o amar a Deus, em obedecer os seus mandamentos. João, no capítulo 14 do Evangelho, ele retrata o ensino de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E aí ele faz uma aplicação olhando para ele mesmo, lá na primeira carta, no capítulo 5, versículo 3. E nisso consiste o amar a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não é um peso parar de assistir pornografia, não é um peso parar de se masturbar, não é um peso honrar sua esposa como única mulher que você deseja para o resto da sua vida, não é um peso viver esse processo por causa do seu marido e por você mesma, pelos seus próprios pecados, não é um peso ser crente, não é ser careta ser crente, não é perder o melhor da festa ser crente. O apóstolo João diz: os seus mandamentos não são pesados. Pelo contrário, são vida e vida em abundância. Para quem que não é pesado os mandamentos do Senhor? Para aqueles que amam. Para quem ama não é pesado. Para aqueles que o coração queima. Quando Jesus fala. E Jesus fala o tempo todo, sem misticismo nenhum. A palavra dele. Para esses os mandamentos do Senhor não são pesados. Pelo contrário, são vida e vida em abundância. Amém? Deixa Jesus queimar no seu coração aí, para você sair da mediocridade, da mesmice
e começar a viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para sua vida? Aonde estão os outros Davis? Aonde estão os outros Gleidsons? Aonde estão as outras Meires? Cadê? Onde vocês estão? Onde estão aqueles que querem vir do lado de cada tela colocar a cara a tapa? Onde estão aqueles que não têm vergonha de pegar um microfone e testemunhar para quem quer que seja que foi escravo do pecado sexual, mas hoje está livre? Porque se Jesus não se preocupou com a sua reputação, quem sou eu? Onde estão aqueles que querem dizer que a vergonha do nosso passado se transformou em testemunho para a glória de Deus? Onde estão? Onde estão aqueles que vão ser a luz do mundo e o sal da terra, em meio a uma nação entregue à imoralidade sexual? Onde estão aqueles que vão ser as tochas reluzentes dentro das suas igrejas locais para trazer pureza? Onde eles estão? Onde estão aqueles que vão guerrear pela pureza da nossa nação, mesmo quando as nossas igrejas estão em trevas na imoralidade sexual? Igual a igreja de Pérgamo em Apocalipse capítulo 2, que tolerava a imoralidade sexual no meio dela e hoje nem existe mais. Onde estão? Eu acho que estão do outro lado da tela aqui hoje. Onde vocês estão? Jesus está perguntando para vocês: onde vocês estão? A quem eu enviarei a nação? Quem serão aqueles que vão falar sobre pureza, quando tudo envolve moralidade hoje? Quem serão aqueles que vão ter casamentos para que todos possam olhar e falar: essa é uma família de Deus. São vocês mesmos. Continuar essa obra. E não pode ter nada melhor do que isso. Eu garanto para vocês. Que Deus os abençoe, meus amados. Que Jesus queime no coração de vocês como nunca queimou antes na vida de vocês. Eu tenho 38 anos de idade, esse ano faço 39, nasci num lar cristão. E talvez só agora eu esteja entendendo algumas coisas, para minha vergonha. Não deixe a oportunidade passar. Quando ele chamar você, faça como os discípulos, abandone as redes e siga-o imediatamente. Ele vai exigir tudo de você. Eu não tenho nada mesmo. O que me importa isso? Encerro, e agora de verdade, com um versículo, quero que você anote aí de Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Palavras do apóstolo Paulo. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Se não for para viver assim, que eu morra hoje ainda, porque eu não quero ter uma vida inútil. Que essa seja a convicção do coração de todo mundo aqui,
E com certeza vai ser o combustível para todo mundo andar em verdadeira liberdade. Eu quero orar por você nesse momento. Pai amado, Pai querido, Jesus olhou para aqueles discípulos e falou assim: como vocês custam acreditar? Senhor, como nós custamos acreditar? Nós frequentamos os cultos, nós cantamos os louvores, nós participamos das escolas bíblicas. Nós vamos nos eventos, nós vamos nos retiros, nós vamos nas conferências, nos seminários, mas como custamos a acreditar? Talvez se seguíssemos mais o que a tua palavra diz, de fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto, porque o Senhor está vendo, se pudéssemos pegar a nossa palavra, as sagradas escrituras e todos os dias meditar, 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 até que o nosso coração queime, as coisas fossem diferentes. Nos perdoe, Pai, porque construímos ídolos, o ídolo da liberdade e da escravidão sexual, o ídolo do marido perfeito, o ídolo dos filhos que fazem aquilo que nós queremos que eles façam. Os ídolos que criamos para nós mesmos, ao confessar um Jesus que pouco conhecemos. Ah, Senhor, nos perdoe por tudo isso. E que nessa hora, a mesma graça que nos alcançou para nos salvar, nos capacite a mudar radicalmente a postura e a forma como enxergamos todas as coisas. Que venhamos a buscar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, para que dessa forma, de fato, venhamos a encontrar o Cristo ressurreto dentre os mortos e olharmos somente para a cruz, a mesma cruz que está no centro do coração, que é a logo do Ministério Vida Pura, que possamos olhar somente para essa cruz, para que essa cruz seja tatuada nos nossos corações e venha arder os nossos corações a cada dia mais, queimando toda a impureza que existe em nós, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, de dentro para fora. E que a gente fique nesse lugar, Senhor, para sermos queimados até sermos purificados, Pai. Que nada mais importa senão a presença do Cristo nas nossas vidas, a presença verdadeira, sem misticismos, sem sincretismos, sem achismos, mas só o Evangelho puro, verdadeiro, que mostra o Cristo que morreu para pagar o preço, que se sacrificou para pagar o preço. O verdadeiro sacrifício foi o de Cristo. O que fazemos, Senhor? Ah, não é sacrifício nenhum. É mera retribuição em amor que nós não somos nem capazes por nós mesmos, mas senão pela capacidade do Teu Espírito Santo em nós. Senhor, faz de nós novas criaturas. Abra os nossos olhos e o nosso entendimento para que nesse processo de renovação da mente, do qual nós estamos inseridos aqui neste lugar, seja encarado da maneira correta. Não é um curso, não é um mero programa, é o Senhor sendo apresentado para que possamos ser tratados naquilo que precisamos de fato, até que o nosso coração queime somente por Ti e não sobre mais nada para a glória e para a honra do Teu santo nome. E aí sim, a boa e agradável, perfeita vontade se manifestará em nós e através de nós, para que outros sejam salvos também, restaurados também, purificados também, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Nos capacita, nos encoraje, não nos deixe olhar para trás. O nosso compromisso verdadeiro, como aprendemos na primeira semana, é com o Senhor Jesus Cristo e com a sua cruz. E se o Senhor não retrocedeu, nós também não retrocederemos, porque tu estás conosco.
em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos.